Oi, pessoal. Vamos começar a nossa primeira aula desse módulo de vetorização, tá? E a gente vai passar por vários tipos de formas, né? De técnicas de se vetorizar ou de se desenhar usando o Tumbum. E na aula de hoje a gente vai fazer uma vetorização numa ferramenta que seria equivalente à Pen Tool do Illustrator ou do Photoshop, tá? Aqui no Tumbum a gente tem basicamente dois tipos de brushes, né? Dois tipos de ferramentas de desenho, né? Que é o brush, que é o pincel, e o lápis. O brush, é importante a gente entender a diferença deles. O brush, ó, na hora que eu faço uma linha com brush, o que acontece? Quando eu seleciono ela, eu tenho uma linha aqui que faz um contorno, tá? E se eu for selecionar controles dele, ó, eu também tenho isso, pontos de controle da linha que são externos. Quando eu uso o pincel, eu tenho as mesmas propriedades, tá? Ele vai responder à pressão da caneta, só que tem uma diferença. Quando eu seleciono ele, ó, a linha de controle ela está no centro, tá? Isso vai ter uma série de facilidades. Por exemplo, se eu quiser pegar essa linha e reajustar, eu posso fazer isso aqui e, né? Eu mais ou menos já mudei a posição dela. Com a ferramenta Brush, se eu quiser fazer isso, eu tenho que selecionar esses dois, e aí já complica, né? Isso era um problema nas versões anteriores, e agora tem ferramentas que, mesmo usando o Brush, eu manipulo ela como se fosse um pincel, e o pincel eu também posso trabalhar espessuras como se fosse um brush, tá? Então, a escolha do pincel e do brush vai variar muito em função do que você está fazendo e a gente vai experimentar algumas formas. Bom, quando a gente usa a ferramenta Polyline, que seria o equivalente a Pen Tool, ou essas ferramentas de desenho aqui, tá? Linha, retângulo, elipse, naturalmente ele cria como pincel, tá? Como lápis, quer dizer. Ele cria como lápis com uma linha central. Então, isso é uma característica importante para a gente saber. Toda ferramenta que a gente entra, por exemplo, no brush, quando eu seleciono o pincel, o brush, eu tenho aqui as propriedades dele. Eu posso trabalhar com espessura, suavização, tipos de brush específicos, tá? E aqui algumas propriedades também. No pincel, que é o nosso foco de hoje, eu tenho outras ferramentas, tá? Que são bem interessantes. Por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, quando eu uso o pincel, ao fazer isso, ele já corta as linhas extras. Então, se eu fizer um desenho assim, ele corta o que é extra, tá? Então, se eu... cortou. Que é bastante útil, na verdade. Essa outra aqui do lado, ela já preenche com uma camada de cor. Então, se eu fizer, no caso, juntar as duas, ó, fiz isso aqui, cruzei, ele já vai cortar e já vai preencher. Tá? Então, agiliza bastante o nosso processo. Aqui ele dá uma alinhada nesse... quando cruza, né? Ele dá uma alinhada. Então, se eu fizer isso aqui, ele dá uma suavizadinha, tá? Que é bastante legal. E na Polyline, ó, quando eu escolho Polyline, eu vou ter propriedades similares, né? Eu tenho essa aqui que preenche, eu tenho essas mesmas propriedades aqui. Vou deixar desmarcado e só para a gente entender. Então, quando a gente trabalha com Polyline, ó, eu clico, seguro e arrasto. Esse aqui é o controlador Bezier, que é o peso desse ponto, né? Ele vai criar uma curva, ó, e aí ele começa a criar essa linha. Tá? Então, eu consigo um traço super definido usando o mouse e às vezes mais definido do que se eu estivesse usando a tablet, né? Por exemplo, aqui, se eu pegar um brush e tentar fazer esse mesmo traço com a mesa digitalizadora, tá? Ele não ficou tão suave. Provavelmente eu vou usar nas propriedades essa suavização, essa ferramenta que suaviza, né, o meu desenho. Então, se eu fizer, ó, por exemplo, e soltar, ele dá uma suavizada, né? Então, se eu tremer a mão, ele dá uma arrumadinha. Tá? Então, são formas diferentes de fazer e vão ser bem úteis. Bom, para a gente experimentar um pouquinho,
eu vou sugerir que vocês importem um desenho, tá? Eu vou importar aqui um desenho que eu peguei aqui na internet, ó. Peguei esse aqui da vaquinha, que é de quem? Piero Tonin, tá? Então, baixem um desenho e eu vou pegar esse aqui que tem um traço bem definido, tá? Que vai funcionar bem, por exemplo, numa vetorização usando a Polyline, né? Que seria equivalente a Pentool. Às vezes você tem um desenho que é rebuscado, com traço mais borrado, mais tremido, a Pentool não vai ser tão legal, porque você não vai conseguir deixar o desenho com a sujeira que eventualmente o desenho tem, né? Nesse caso aqui é tranquilo. Então, assim, como que a gente faz, né? A gente baixa a imagem e a gente vai importar ela aqui como referência. Então, eu vou fazer assim, ó. File, Import, Images. Vou escolher a imagem. Vou dar um OK. Aqui tem algumas opções, né? Por exemplo, ele cria um layer. Qual o nome do layer que ele vai criar? Às vezes, se o arquivo está com um nome esquisito, com caracteres especiais, ele pode acusar e não criar. Então, sempre fiquem atentos a isso, né? Eu vou botar aqui vaca. O tamanho, eu vou manter a proporção original. Como é só uma referência, eu vou deixar aqui, tá? Se a gente quer manipular o desenho dentro do Toon, eu posso usar outras formas de exportação. E vou dar um OK. Tá lá. O que acontece, ó? Primeiro, o desenho ele aparece com uma resolução não tão boa, porque sempre que a gente está trabalhando na parte de vetorização, de desenho e animação, a viewport ela é mais ela é mais para ficar mais rápida, a gente coloca tipo um OpenGL View. Se eu quiser ver o resultado final, eu clico nessa opção aqui que vai dar o render, ó. Então a qualidade final tá ali, só que na visualização ela tem menos qualidade para ficar mais rápido. Aqui eu tenho, aqui embaixo na timeline, eu tenho uma camada então que vai ter o desenho da vaca, que vai estar percorrendo aqui toda a timeline. E em Drawing, na verdade a minha estava vazia, né? Deixar sem desenho nenhum. Eu tenho uma camada que está sem nenhum desenho que eu vou começar a desenhar, tá? Para fazer a minha vetorização. Aqui na vista câmera, eu tenho esse carinha aqui, tá? Essa lupinha aqui, essa lâmpada. Essa lâmpadazinha é a mesa de luz, tá? Então, quando eu ligo a mesa de luz, ó, se eu clico nela, ele vai ficar mais apagadinho. Então, vai facilitar na hora de desenhar, porque eu vou ter uma imagem, né? Se estiver desenhando por cima e ela tá assim, às vezes eu confundo o traço que eu estou fazendo com o traço que já tem no desenho de referência, tá? Então, a gente liga a mesa de luz e aí a gente pode começar a desenhar. Eu vou usar a Polyline, tá? A gente vai usar nesse exercício aqui a Polyline para a gente entender como que é o funcionamento dela e como que a gente pode manipular, tá bom? Então, por exemplo, eu vou começar fazendo esse círculo aqui da boca, tá? Então, eu vou pegar, ao invés da Polyline, eu vou usar uma elipse. Ó, cliquei, tô vendo que o traço está muito grosso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir, ó, nas propriedades a espessura. Eu vou colocar aqui 7 para ver. Ó. Tá, 8. E vou fazer, ó. Se eu apertar Shift, ele mantém a proporção, tá? Então, vou botar um Shift aqui. Fiz o círculo, volto para essa ferramenta de seleção aqui. Lembrem, eu tenho duas formas de selecionar. Essa aqui eu seleciono o desenho, a linha como um todo, e aqui eu seleciono os pontos, né? Então, vou selecionar, clicar na linha para mover e vou ajustar. Lembrando que para aproximar ou afastar, a gente usa o 1 e 2 do teclado, tá? Número 1 afasta, número 2 aproxima. E eu vou dar uma ajustada para ficar... Não é um círculo perfeito, né? Tem uma perspectivazinha, então vou dar uma distorcidinha aqui para encaixar legal. Beleza. Vou fazer agora... vou fazer esse traço aqui depois do nariz, tá? E aí eu vou usar a Polyline. Ó, Polyline. Cliquei, segurei. Aí, assim, uma dica. Quanto menos pontos a gente fizer na curva, mais suave ela vai ficar. Então, por exemplo, se eu criar essa curva com 2 pontos,
ela vai ficar super suave, né? Dá para criar com 3, mas eu vou tentar criar com 2 mesmo. Tá bom, vamos com 3. 1, 2, 3. Eu cruzei aqui esse círculo por uma razão, tá? Porque eu quero fazer um corte, eu quero que o corte fique preciso. Então, para cortar, quando eu tenho linhas que se cruzam, eu seleciono aqui, ó, eu clico seguro na ferramenta de seleção e vou para a opção Cutter, tá? E aí, quando eu clicar e arrastar, ó, eu faço como se estivesse passando, né? Eu venho, clico, seguro e arrasto. Ele recortou, tá? E aí agora uma questão em relação a polyline ou em relação ao pincel. Quando a gente seleciona, eu posso selecionar ou os pontos que eu posso ajustar, né? Mover e deixar mais na posição. E eu tenho uma opção aqui também, ó, se eu clicar e segurar, eu tenho aqui, ó, Pencil Editor, que ele me mostra justamente os pontos de controle, ele me permite trabalhar a espessura. Então eu vou dar uma afinadinha nessa ponta, ó, seleciono aqui, arrasto, eu posso dar uma afinada na ponta e ainda assim dar uma ajustada aqui no controle. Então o que acontece? Se quiser eu posso até deixar mais largo aqui, né? Então eu consigo ter essa sutileza. Opa, deixa eu travar o desenho aqui da vaca, eu vou clicar no cadeadinho. Eu consigo ter essa sutileza aqui de espessura mesmo usando o lápis ou mesmo usando a polyline. Então, em muitas situações vai compensar usar a polyline porque você tem uma precisão no desenho, principalmente se a gente não tiver uma mão firme no desenho ou estiver usando uma mesa mais simples, né? A chance do traço não ficar tão bom às vezes é grande. Aqui no nariz, ó, deixa eu ver o traço. Vou usar esse mesmo traço aqui no nariz. Tá? Aí se eu quiser continuar uma outra linha, ó, eu clico aqui no vermelhinho. Aí eu posso criar uma outra. Opa. Ó, clico em cima do vermelho. Venho aqui. Vou usar o cutter para tirar essas partes aqui que não me interessam. Então, ó, selecionei o cutter, ó. Aí o que acontece? Esse que é um problema quando a gente usa o pincel, né? Ou a polyline. Quando a gente usa linha, né? Na junção ele possivelmente fica assim. Por exemplo, se eu estivesse usando o brush, tivesse feito um círculo, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tivesse feito um círculo. E isso aqui fosse cortar, no cutter, ó, ele já ia me dar um resultado preciso. Aqui não ficou preciso porque foi bem na junção da linha. Então ele me dá esse corte super preciso. Aqui ele quebra, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as linhas e vir na propriedade e ajustar aqui o final dele, ó. Eu posso arredondar, por exemplo. Tentar o flat aqui, ver se ele vai ficar quebrado. Ó, arredondei a ponta. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar e vou arredondar. Posso voltar para o editor de pincel aqui, quer dizer, do lápis. E aí posso dar uma afinadinha aqui. A mesma coisa para cá. Tá? E aí tem esse controle. Aqui, esse buraquinho do nariz, ó, eu vou selecionar uma elipse. E aí só para ficar divertido, eu vou marcar essa opção nas propriedades para já preencher. Ou seja, na hora que eu selecionar e fizer o desenho, ele já preenche. Então, ó, vou fazer assim. Preencheu. Vou selecionar ele
com a ferramenta de seleção aqui, Select, selecionei. Aí cuidado, porque aqui agora eu tenho o preenchimento e a linha, então seleciono todo mundo. E vou girar. Ó, clico no cantinho para girar. Posso copiar esse desenho, Ctrl C, Ctrl V. Vou com a ferramenta de elipse de novo fazer aqui a boca. E do mesmo jeito aqui eu vou circular e mover, tá? Pronto. Aqui eu vou pegar também a polyline. Ó, vou fazer com 2 pontos só. Cliquei, arrastei, cliquei, segurei, arrastei. Vou ajustar esse ponto aqui com a ferramentinha Contour Editor para ajustar esse ponto aqui, deixar mais suavezinho isso. E vou ajustar as espessuras de novo, né? Então, ó, seleciono aqui o Pencil Editor. Tá? Bom, fechar aqui esse desenho, eu vou fazer só essa parte aqui dos olhos e o corpo final, só pra gente fechar aqui nosso raciocínio, mas sempre usando a polyline, né? E a dica da aula de hoje é sempre cruze o traço, porque para você fazer o corte, tá? Para você cortar usando essa ferramenta Cutter, as linhas têm que estar se atravessando, tá? E aí assim, se eu selecionar aqui o Control Editor, elas têm que estar, essa linha que está aparecendo agora, elas têm que se cruzar, tá? Porque às vezes você acha que está cruzando, mas isso aqui não conta, o que conta é a linha interna. Aqui nesse caso está cruzando, eu posso usar o Cutter. Se eu quiser, posso dar uma afinada aqui também, ó. O olho do bicho, de repente eu faço uma espessura menor, vou botar 6 aqui. Vou cruzar, tá? Para poder cortar. Aí aqui, por exemplo, ó, ele ficou meio... não ficou suave. Então eu seleciono o ponto e ajusto. Tá? O outro olho aqui também, vou usar a polyline, vou cruzar aqui. Aí também não ficou legal, eu posso ajustar ou posso selecionar. Uma coisa que é legal é que você pode, com a ferramenta de contorno aqui, você pode selecionar ou ponto, ou você pode selecionar a própria curva, tá? Você pode ajustar selecionando a curva também. Beleza, vou usar o cutter aqui para recortar, recortei aqui, aqui também e aqui também. E tem uma linhazinha que quase não dá para ver, aqui, né, do olhinho fechando. Polyline também. Aí aqui, se eu fizer um polyline que corte por aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Então eu vou cortar ela aqui. Aí eu posso ou finalizar ela aqui no meio mesmo e não cortar, ou atravessar de um jeito que ela possa ser recortada. Aqui no caso, optei fazer isso, vou cortar aqui. E se quiser, eu posso trabalhar a espessura também, né? Seleciono... Cadê? Não vai permitir, não? Parece que não, porque não tem ponto de controle, né? Bom, vamos deixar... Ah, sim, vai permitir sim. Estava na ferramenta errada. Pronto. O chifre, esse chifre usando a polyline ou usando o lápis, esse vincozinho não vai ficar 100%, né?
mas vamos tentar fazer o melhor aqui. Selecionar o ponto. Aqui eu deixo uma área para poder cruzar. De novo a polyline. Ó. Sempre deixando o cruzamento bem evidente, tá? Aqui. Pã. Ótimo. Cutter de novo. Aqui, se eu usar o cutter, ó, o que acontece? Vai acontecer isso, né? Então eu venho de novo aqui na ferramenta de seleção e tento ajustar a borda nas propriedades. Eu tento dar uma arrumadinha, ele vai ficar arredondado, tá? Outra coisa, já que eu tenho duas linhas, eu posso tentar fazer o quê? Eu seleciono as duas e venho aqui nas operações que eu tenho essa operação aqui que ela mescla. Tá, esse cara aqui, ó, ele mescla. Tá? E no caso, na hora que eu mesclo, eu posso depois editar. A borda seria uma tentativa aqui de dar uma afinadinha. Tá? Ok, acho que passou. E para fechar, eu vou fazer aqui o corpinho. Tá? Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui a elipse, apertar Shift para fazer um círculo perfeito. Opa, não queria preenchimento, vou deletar. Tá? Aqui, ó, selecionei, ferramenta de seleção, cliquei dentro, deletei. E aqui eu vou só reposicionar. Aí, poxa, tá meio fino, né? Eu queria um pouco mais grosso o traço. Eu venho nas propriedades, posso aumentar o traço, tá? E aí aqui, mais uma vez eu vou usar a Cutter Tool, tá? Então seleciono aqui, Cutter, pronto. Então, ó, se eu desligar aqui o desenho da vaca de referência, deixa eu apagar esse aqui, né? Eu tenho, usando só polyline, eu tenho um desenho bem preciso e com traço bem bacana, tá? Então, assim, a gente às vezes fica falando, poxa, mas eu não sei desenhar, eu não tenho uma mesa digitalizadora. Esse desenho aqui foi todo feito sem a necessidade de uma mesa, tá? Com o mouse dá para fazer um desenho com esse traço, com essa precisão. O bacana da ferramenta Polyline, né, e do lápis, que são as mesmas propriedades, é justamente essa possibilidade de você editar as espessuras, tá? Eu quero trabalhar com espessuras distintas em pontos específicos. Isso te permite deixar o desenho com uma fluidez, né, bem legal, que geralmente uma polyline não teria, né? Teria de repente o desenho mais rígido e sempre numa mesma espessura. Então dá para fazer um desenho muito bacana usando só a polyline, tá? E sempre pensem nisso, assim, qual é o tipo de traço que vocês querem. Se for um traço que é esse mais preciso, esse cartoon contemporâneo que às vezes é bem perfeitinho, vai ser um caminho super bom usar polyline. Beleza? A ideia é que a gente faça, tá, nos nossos exercícios tarefas e à medida que a gente vai fazendo essas diversas tarefas, a gente vai revendo as ferramentas uma a uma, tá, e vai experimentando, tá? Então, assim, a ideia não é mostrar aqui, abrir o painel e mostrar o que cada ferramenta faz, mas sim aplicar, e à medida que a gente vai aplicando, vai praticando, vai fazendo os desenhos, essas ferramentas começam a fazer sentido, tá? Então fiquem tranquilos porque a gente vai passar por todas as ferramentas que estão aqui, a gente vai experimentar todas elas ao longo do módulo. Então é isso, gente. Obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!